Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro, mais essa aula online que tem por tema Fascismos ontem e hoje, aproximações e diferenças. Desde principalmente as eleições de 2018, a palavra fascismo voltou a ocupar uma posição significativa no vocabulário político nacional. O que levou a duas questões principalmente. É possível falarmos em fascismo que não aquela experiência dos anos 20 e 30, é o que a gente convencionou chamar de fascismo histórico. E a segunda questão, nós estávamos diante de um candidato, estamos diante de um governo que se pode chamar de fascista. A aula de hoje é uma tentativa de responder afirmativamente a essas duas questões. Sim, nós podemos falar de fascismo para além da experiência histórica dos anos 20 e 30, porque o fascismo, a exemplo da democracia, como nós vimos na aula passada, não é uma experiência, não é um fenômeno estanque, congelado no tempo, mas ele tem uma dinâmica histórica que permite perceber algumas continuidades e descontinuidades ao longo do tempo. E sim, nós estamos frente a um governo que se pode chamar de fascista por N razões, porque compartilha, porque se apropria, porque reproduz algumas das características, se não exatamente desse fascismo histórico, mas desse movimento, dessa dinâmica que atualiza, que ressignifica o fascismo. A aula de hoje tenta, de um lado, e primeiramente, definir um pouco mais claramente o que é essa experiência histórica dos anos 20 e 30, o que constitui, em linhas gerais, isso que nós definimos como o fascismo histórico, e em que medida nós percebemos apropriações, ressignificações, atualizações dessa experiência, mais particularmente no Brasil contemporâneo e no modo como traços, elementos, características do fascismo foram incorporados ao atual governo Bolsonaro. Não há uma definição única do que seja fascismo. O que nós encontramos são tentativas de definição que compartilham características mais ou menos comuns e diferem mais ou menos sutilmente em outras. Eu separei para essa aula 3 dessas definições que me interessam particularmente porque instrumentalizam algumas características ou permitem instrumentalizar algumas características do fascismo histórico e deslizam e que vão alcançar as experiências mais contemporâneas. Começo pelo filósofo italiano Roberto Bobbio, que no seu dicionário de política define o fascismo da seguinte maneira. Em geral, se entende por fascismo um sistema autoritário de dominação que é caracterizado. E aqui eu vou elencar algumas características, porque essa ação é um pouco longa, eu a editei. Pela monopolização da representação política por parte de um partido único de massa, hierarquicamente organizado, por uma ideologia fundada no culto do chefe, na exaltação da coletividade nacional, no desprezo dos valores do individualismo liberal e no ideal da colaboração de classes, em oposição frontal ao capitalismo e ao comunismo, dentro de um sistema de tipo corporativo. Pela mobilização das massas e pelo seu enquadramento em organizações tendentes a uma socialização planificada ao regime, pelo aniquilamento posições mediante o uso da violência e do terror, por um aparelho de propaganda baseado no controle das informações e dos meios de comunicação de massa, por um crescente dirigismo estatal no âmbito da economia, que continua a ser fundamentalmente de tipo privado, pela tentativa de integrar nas estruturas de controle do partido ou do Estado, de acordo com uma lógica totalitária, a totalidade das relações econômicas, sociais, políticas e culturais. Uma segunda definição é do historiador Robert Paxton, no livro Anatomia do Fascismo.
O fascismo, diz ele, é uma forma de comportamento político marcado por uma preocupação obsessiva com o declínio e humilhação da comunidade, vista como vítima, e por cultos compensatórios de unidade, energia e pureza, nas quais um partido de base popular, formado por militantes nacionalistas engajados, operando em cooperação desconfortável, mas eficaz, com as elites tradicionais, repudia as liberdades democráticas e passa a perseguir objetivos de limpeza étnica e expansão externa por meio de uma violência redentora e sem estar submetido a restrições éticas ou legais de qualquer natureza. A última definição, bastante sucinta, é do também historiador Michael Mann no livro Fascistas. O fascismo é a tentativa de construção de um Estado-nação transcendente e expurgado por meio do paramilitarismo. Conjugada a essas definições, é preciso também situar historicamente, né, a experiência inaugural, né, dos fascismos. O primeiro é um contexto que a gente pode chamar aqui de interno, e realmente ao ambiente, né, ao cenário europeu do pós-guerra. Os fascismos se apropriaram e incorporaram, ressignificando, e insisto nisso, mantendo, né, relações conflituosas, ambíguas, com algumas das principais características intelectuais, políticas, né, que estão no cerne mesmo da experiência da modernidade. O romantismo, né, que informou algumas das principais utopias modernas, né, está presente, de algum modo, né, na experiência do fascismo, que se autoproclamava, né, ele próprio revolucionário, e que traz no seu cerne, né, uma dimensão utópica. E, é claro, o nacionalismo, né, que é um traço fortíssimo, marcante nos fascismos. Um outro cuidado necessário diz respeito àquelas características que são apontadas como comuns, né, à experiência do fascismo. Um Estado autoritário e mesmo totalitário, a presença de carismática e o apelo, né, a uma comunidade, a um povo, né, original, puro e original. Compreender a experiência do fascismo é compreender também, né, o quanto as ideias, o quanto o movimento, né, fascista se disseminou por boa parte do ambiente político europeu. A ideia, né, do fascismo não está circunscrita ao Estado, embora tenha dependido do Estado para se constituir como regime, embora tenha fortalecido, né, o Estado, transformando o Estado num instrumento autoritário e mesmo totalitário de poder. Mas entender o fascismo é compreender a sua disseminação social, a sua capacidade, né, de se constituir como um movimento capilar. Segundo, né, quando a gente enfatiza em demasia essas características, e em especial, né, o Estado autoritário e o líder, né, carismático, a presença do líder carismático, a gente acaba desviando a atenção para o fato de que, se líderes carismáticos como Hitler e Mussolini eles emergiram porque contaram com o apoio, com a aprovação, com a tolerância, né, de sociedades, né, que por N razões se dispuseram a aceitá-los, que se dispuseram a legitimá-los como lideranças carismáticas. Né. A afirmação de que o fascismo, ou a redução do fascismo a lideranças carismáticas, implica um outro risco ainda, que em larga medida, a gente perder de vista justamente a dimensão histórica dessa experiência, o que dá margem, né, àquelas alegações, aquelas falas muito comuns ainda hoje. Né? O Hitler era um louco, o Mussolini era um louco, né? Nenhum deles era louco. Né? E, de certa forma, o fascismo existiria, né, sem Hitler e sem Mussolini. Talvez fosse outra coisa, talvez se constituísse de um modo diferente do que se constituiu. Eu não estou aqui negando, isso é importante. Não estou aqui negando que a existência, né, de lideranças carismáticas é um componente fundamental para se compreender o fascismo.
mas afirmando que não se pode compreender o fascismo apenas como resultado, né, da condução das massas por essas lideranças. Há um movimento que vem desde baixo, e que autoriza que essas lideranças ascendam e tomem o poder, né, exercendo o poder em nome dessas massas. E aí, nessa parte final da aula, eu queria justamente tentar mostrar de que maneira, né, algumas das características do movimento, da experiência, das ideias, né, do fascismo, foram apropriadas e atualizadas para responder aquelas duas questões que eu coloquei no começo da aula. A começar por aquela que é praticamente um consenso, né, entre estudiosos do tema, que é o nacionalismo. Né? No contexto do fascismo histórico, né, o nacionalismo ele é acionado principalmente em função de um profundo sentimento de humilhação, de derrota, um traço que é muito marcante na Alemanha, principalmente, a grande derrotada da Grande Guerra, e ele é acionado com uma forma de assegurar, né, a integridade nacional contra o inimigo interno e o inimigo externo. Na experiência contemporânea, a gente vai encontrar traços desse nacionalismo ressignificados, né, no discurso patriótico, né, nesse patriotismo que é tão característico do atual governo, né, desde o lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né, mas que desliza para um discurso que muito parecido, né, com a experiência originária, o tempo todo cria inimigos, né, como uma estratégia de coesão, né, como uma estratégia de mobilização de militantes engajados numa guerra, né, contra esses inimigos, né, contra os quais, né, tanto o governo quanto os seus militantes, né, não poupam, não se envergonham, não têm pudor, né, em usar um vocabulário que também é um vocabulário muito familiar ao fascismo. Né? Fala-se muito em eliminação, fala-se muito em limpeza. Em relação às democracias liberais e ao próprio liberalismo econômico, os fascismos mantiveram com ambos uma relação ambígua e conflituosa. Né? Em relação às democracias, por exemplo, né, fala-se muito hoje, e com razão, que as democracias modernas morrem por dentro, né, que a ameaça vem desde dentro e que é preciso estar atento, né, àquilo ao uso, né, que alguns governos e políticos fazem, né, das instituições democráticas, jogando contra elas. Né? Por outro lado, se a gente voltar para trás e olhar com atenção a experiência do fascismo histórico, né, a ascensão das lideranças fascistas, exceção feita ao Franco, que chegou ao poder na Espanha por meio de um golpe de Estado e de uma guerra civil, se deu justamente no interior da própria democracia. E aí a relação ambígua. No discurso, os fascismos rejeitam a democracia. No discurso, os fascismos alemão e italiano, né, se constituíram como uma alternativa à democracia burguesa. Por outro lado, tanto Mussolini quanto Hitler chegaram ao poder, ascenderam ao poder, né, utilizando, né, transitando dentro das instituições democráticas que teoricamente rejeitavam. O exemplo do Hitler, nesse sentido, é bastante ilustrativo. A ascensão de Hitler à chancelaria da Alemanha, ao cargo de máximo, né, no governo alemão, se deu depois que o Partido Nazista, em eleições democráticas, ocupou um número expressivo de cadeiras no parlamento alemão, o que deu a ele condições de forjar, em especial, né, com lideranças e parlamentares do Partido Conservador tradicional, para compor o governo e ser catapultado, né, à condição de chanceler. Então, quando a gente fala hoje que ameaça as democracias por esse fascismo, né, se diferencia da experiência histórica, né? O fascismo hoje opera dentro da democracia e contra a democracia, é preciso ter um certo cuidado, né? É preciso relativizar, porque
A rigor, né, o fascismo já operava dentro das democracias e contra as democracias nos anos 20 e 30. Com o liberalismo, né, acontece algo muito parecido. Né? O fascismo, no discurso, né, ele se opõe ao liberalismo econômico e burguês. Né? Por outro lado, essa rejeição discursiva ela não se constitui como uma rejeição prática. Né? Antes, pelo contrário. Né? De um lado, os capitalistas, os burgueses, os grandes industriais e financistas reconheceram o fascismo, ainda que um risco, né? A possibilidade de fazer frente e de aniquilar o avanço do socialismo. É preciso lembrar que a Revolução Russa era muito recente no contexto de ascensão dos fascismos históricos, né? E, de outro, os fascismos só conseguiram, né, fazer essa transição, essa passagem de movimento a regimes de governo, porque foram acolhidos, né, pelas elites políticas e econômicas, né, que financiaram essa ascensão, que financiaram os movimentos e governos fascistas. Marcas, empresas conhecidas até hoje, né, Siemens, Volkswagen, Bayer, bancos alemães e banqueiros alemães e italianos financiaram o fascismo, né, firmaram alianças com o fascismo, porque reconheceram, além, né, dessa força, além dessa possibilidade de fazer frente ao avanço socialista, reconheceram no fascismo, né, um regime de governo que não representava nenhum risco a uma economia em que pese, né, a participação e a presença mais expressiva do Estado, permaneceu fundamentalmente capitalista. Um movimento muito parecido com o que a gente encontra hoje, né, nos discursos de associações e grupos empresariais, no discurso de uma parte expressiva de intelectuais e economistas liberais, né, que fazem a crítica ao governo Bolsonaro, ressalvadas, né, as econômicas do Paulo Guedes, né, o superministro. Quando a fazem, né? Porque o que a gente tem visto com relativa tranquilidade, né, são lideranças empresariais firmando aliança, né, respaldando o governo Bolsonaro, fazendo vista grossa, né, aquilo que a gente chama de escalada autoritária, em nome de políticas econômicas liberais. O fascismo foi também, né, um movimento que pretendia a preservação e a recuperação dos costumes tradicionais ameaçados, né, pela da modernidade. Alguns exemplos são ilustrativos nesse sentido. Né? Num discurso de setembro de 1934, né, a Liga das Mulheres Nacional Socialistas, né, o Hitler argumentou que para a mulher alemã o seu mundo era Eucida. O seu marido, a sua família, seus filhos e sua casa. É um discurso que reforçava, que dava ênfase, né, aos chamados 3Ks, crianças, família e igreja. Né? A Alemanha, um segundo exemplo, né, fazia vista grossa já há algum tempo ao parágrafo 175 do seu Código Criminal, que era o parágrafo que criminalizava as práticas homossexuais e que havia sido obsoleto desde há algum tempo. Após a ascensão do nazismo, né, após a ascensão do nazismo como regime de governo, né, esse parágrafo é novamente acionado. Essa defesa, né, da tradição, essa defesa dos costumes tradicionais contra a ameaça, né, de novos hábitos, é alguma coisa das mais marcantes, né, nos movimentos fascistas contemporâneos, né, e presentes, né, nos discursos de ódio, né, nos discursos negacionistas, nos ataques constantes, né, a movimentos ditos minoritários, né, negros, LGBTs, feministas. Né. Ainda em campanha, né, Bolsonaro disse uma frase que é muito exemplar nesse sentido, né, que é preciso que a minoria se sujeite à maioria ou simplesmente desapareça. Gay, né, ideologia de gênero, ataques à educação, né, por meio de movimentos como a escola sem partido, né, a acusação, né, recorrente à arte e aos. Tudo isso
repercute de forma preocupante, né, práticas que já estavam no fascismo histórico, né, que já eram um traço do fascismo histórico. Né, a produção de inimigos, né, de ameaças que devem ser combatidas e eliminadas em nome da preservação dos costumes, em nome da preservação, né, da família tradicional, seja ela alemã, italiana ou brasileira. E há, importante, a violência, a negação do outro, a diluição do eu na massa, essa presença constante de pequenas ou grandes multidões, né, que marcham celebrando, né, o seu líder, né, reproduzindo gestos, movimentos, uma indumentária, né, que os caracteriza, né, que os identifica e que elimina a diferença, né, porque a diferença é algo inaceitável, mas a violência também é alguma coisa que se exerce fisicamente. Há um discurso recorrente entre armamentistas e apoiadores do atual governo, segundo o qual uma das condições de ascensão dos fascismos, das ditaduras fascistas, teria sido que esses regimes desarmaram o povo que, indefeso, nada tinha a opor à ascensão do fascismo. Ora, é o contrário. Uma das condições de ascensão do fascismo, que foi movimento antes de ser regime de governo, foi armar não o povo, mas uma parte desse povo, constituindo grupos, as falanges na Espanha, os camisas negras na Itália, as SA na Alemanha, que foram às ruas impor o terror. O terror pela violência física, pela coação, pelo constrangimento, confronto aberto, com os inimigos, fossem eles os socialistas, fossem eles militantes sindicais, fossem eles judeus, homossexuais, abrindo o caminho, para a ascensão, para o fortalecimento e ascensão dos movimentos fascistas. Então, distintamente do que se afirma, uma das condições, de consolidação dos fascismos foi a violência física. Foi o, se não da população, porque de fato não interessa a nenhum regime que a população seja armada, mas a setores, a grupos engajados que, devidamente armados, abriram, pelo uso da força, o caminho para a ascensão do fascismo. Algo muito parecido, a gente encontra, nos discursos dos fascismos contemporâneos. Basta pegar Bolsonaro como exemplo. O presidente tem todo um discurso armamentista que, ora, se justifica pelo direito de defesa da família e da propriedade, e mais recentemente, o argumento é que a população deve ser armada para se defender contra uma ditadura. Qual ditadura? A de governadores, a de prefeitos, a de juízes, a da imprensa, fundamentalmente os inimigos. Se é possível encontrar tantas semelhanças entre a experiência histórica do fascismo e o fascismo tal como ele se constitui hoje, o que os diferencia, para ser um pouco mais preciso? Há novidades na experiência histórica contemporânea. O que chama a atenção na experiência particularmente brasileira é que Bolsonaro ele conjuga, como nós vimos, tanto elementos do fascismo histórico, o personalismo, o mito, o elogio da força física, da violência, uma carga moralizante na política que subtrai da política, o que tenta subtrair da política, o debate público, a fabricação de inimigos a serem combatidos e mesmo eliminados. Quer dizer, a esses elementos do fascismo histórico, Bolsonaro acrescenta aquelas formas de autoritarismo que são cultivadas no terreno fértil da nossa própria história. A escravidão, a violência estatal contra movimentos sociais os mais diversos, o esquecimento da ditadura. Bolsonaro fez campanha e ainda hoje segue presidente elogiando, defendendo a ditadura. Um dos seus mais notórios torturadores, um dos seus mais notórios assassinos
e estuprador, né, o coronel Brilhante Ustra, herói nacional, segundo Bolsonaro, e a nossa cordialidade, né, que está na raiz, segundo Sérgio Buarque de Holanda, da nossa baixa intolerância à democracia. Para encerrar, então, né, o livro Fascistas, do Michael Mann, foi publicado originalmente em 2004. Naquela ocasião, na conclusão do livro, né, Michael Mann dizia que nós, e eu cito, devemos levar a sério a possibilidade de volta dos fascismos, porque, de acordo com ele, né, algumas das condições geradoras do fascismo, como, por exemplo, o nacionalismo, a xenofobia, né, continuavam presentes. 16 anos depois, né, a gente sabe que aquilo que era em 2004 uma possibilidade se constituiu como uma ameaça real. Né? Nós estamos frente, né, a experiências, e embora eu chame atenção para a experiência brasileira, nós não estamos sozinhos, né? Essa ameaça não diz respeito apenas, né, a nós brasileiros, né? Nós estamos frente, a um governo, né, que já deixou de flertar com o fascismo faz algum tempo, né, e que tem incorporado nos seus discursos e nas suas práticas e decisões, né, algumas das características, né, do fascismo, atualizado, ressignificado, né, fertilizado no solo nacional. Né. Por último, e não menos importante, no Brasil, essa aliança entre o fascismo e a razão neoliberal, né, ela aparece de modo singular na crescente desvalorização da política, do espaço do debate público, nos ataques constantes à produção cultural e intelectual e à ciência, nos ataques à educação, na desqualificação, né, da educação, em especial do ensino público, e o que é fundamental, né, na desqualificação de todo propósito coletivo, né, na afirmação, né, do cinismo e da falta de empatia como condição mesmo de governo. É isso, gente. Obrigado de novo por estarem aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Fiquem em casa, se cuidem. Vida longa e próspera.